Você não vai acreditar na virada espetacular que um motorista silencioso deu em seu chefe. Um milionário arrogante que achava que podia comprar o mundo. A história começa com uma daquelas frases que gente poderosa adora dizer: "Você é pago para calar a boca." Mas o que esse patrão não sabia é que aquele motorista não era pago só para dirigir. Ele era pago para ouvir, para gravar e, no final, para destruir. Se você, assim como eu, adora uma história de vingança onde o humilhado se revela um gênio, já deixa o seu like e se prepara, porque a armadilha que esse homem montou foi simplesmente brilhante. A porta traseira do sedã alemão de luxo se abre com um clique e Ricardo, um CEO milionário, se joga no banco de couro. Ele não entra. Ele desaba no assento, jogando uma pasta de couro cara ao seu lado com um baque surdo. Ele solta um suspiro de impaciência antes mesmo de a porta se fechar. No banco da frente, Júlio, o motorista, não se move. Suas mãos repousam sobre o volante, seu corpo está perfeitamente imóvel. A única ação é um movimento mínimo de sua mão direita para ajustar o retrovisor interno, um ajuste de milímetros apenas para ter a visão perfeita da estrada à frente. Ricardo ignora a presença de Júlio como se ele fosse parte do carro. Ele pega um tablet de última geração e, com 2 toques rápidos, inicia uma videochamada. A tela se acende, revelando o rosto de um homem de aparência nervosa. Ricardo nem diz alô. Ele vai direto ao ponto, a voz baixa, tensa, quase um sussurro. "Está tudo pronto para amanhã?" O homem na tela assente. "Sim, a papelada está como você pediu." Ricardo continua detalhando o plano. "Eles não vão ler as notas de rodapé. Ninguém lê. É lá que a mágica acontece." Ele sorri, um sorriso que não tem humor, apenas crueldade. Ele menciona a falsificação de relatórios de lucros. Fala sobre um pagamento de propina para um fiscal, disfarçado como uma taxa de consultoria para uma empresa de fachada. No banco da frente, Júlio ouve cada palavra. Seu rosto, um pequeno retângulo no retrovisor, permanece uma máscara de neutralidade. Suas mãos não se apertam no volante. Sua respiração não muda de ritmo. Ele é uma estátua em um uniforme impecável. E é nesse exato momento que a tecnologia falha. A imagem na tela do tablet de Ricardo pixeliza e congela. O áudio corta. "Droga!" Ricardo rosna, batendo o dedo na tela com raiva. Ele levanta os olhos irritado e seu olhar cruza por uma fração de segundo com os olhos de Júlio no retrovisor. Júlio desvia o olhar imediatamente, voltando sua atenção para o portão da garagem à frente, mas é tarde demais. Ricardo o viu. Ele viu que o motorista estava ali, ouvindo. A conexão de vídeo volta. O rosto do sócio reaparece. Mas agora, Ricardo muda sua postura. Ele vira o corpo, se encolhendo no canto do carro, tentando proteger a conversa do motorista. Sua voz fica ainda mais baixa. Ele conclui a chamada com instruções rápidas e codificadas sobre uma transferência para uma offshore nas Ilhas Cayman. "Faça hoje e apague os registros." Ele encerra a chamada com um toque agressivo na tela. O silêncio que se instala no carro é pesado. Não é um silêncio calmo. É um silêncio cheio de tensão. O único som é o zumbido suave do motor elétrico e o rangido do couro caro enquanto Ricardo se ajeita no banco. Mas ele não relaxa. Ele continua a encarar Júlio pelo retrovisor. Ele estuda a nuca do motorista, a linha de seus ombros, tentando decifrar o que aquele homem teria pensado. Ele espera uma reação, um sinal de nervosismo, qualquer coisa. Mas não vem nada. É a calma de Júlio que quebra o silêncio. Sua voz é nivelada, profissional, sem qualquer traço da conversa que acabou de ouvir. "Para o escritório, Sr. Ricardo." A pergunta simples, a calma profissional, age como um fósforo na gasolina da paranoia de Ricardo. A falta de medo de seu subordinado é um insulto, e a suspeita em seus olhos se transforma em uma certeza.
Aquele motorista sabia demais. Ricardo não responde imediatamente à pergunta de Júlio. Ele deixa o silêncio se esticar dentro do carro. 5 segundos. 10. O único som é o zumbido quase inaudível do ar-condicionado. Então, com um clique seco, Ricardo solta o próprio cinto de segurança. O movimento é brusco. Ele se projeta para a frente, deslizando pelo banco de couro, ocupando o espaço entre os 2 assentos dianteiros. Sua cabeça agora está a meros centímetros do ombro de Júlio. O motorista pode sentir a respiração do chefe, o cheiro forte e caro de seu perfume amadeirado, que agora parece sufocante. Ricardo levanta a mão direita e bate com a ponta do dedo indicador no encosto de cabeça de Júlio. Um toque duro, seco, um gesto para exigir uma atenção que ele já tinha. Só então ele fala, e sua voz é um sussurro áspero, um rosnado contido. Ele pronuncia o nome de Júlio lentamente, como se estivesse saboreando uma ofensa. Júlio. Ele faz uma pausa longa, deixando a intimidação assentar. Então, vem a primeira parte da sentença. Você é pago para dirigir. Cada palavra é um golpe. Outra pausa, enquanto seus olhos cravam nos de Júlio através do retrovisor. E, para calar a boca. A ameaça final fica pairando no ar, pesada e tóxica. Ricardo espera, o maxilar cerrado, aguardando um sinal de medo, um tremor, uma hesitação. Mas os olhos de Júlio no espelho não se desviam. Não há pânico ali. Não há surpresa. Ele sustenta o olhar de Ricardo por 3 longos e silenciosos segundos. Então, com uma lentidão deliberada, Júlio executa um único aceno de cabeça. É um movimento mínimo, preciso, quase robótico. Uma confirmação, não uma submissão. Ele não diz uma palavra. Ele simplesmente volta seu olhar para a estrada à frente. A calma de Júlio, sua recusa em se encolher, atinge Ricardo como uma bofetada. Uma pequena veia salta em sua têmpora. Aquele homem simples não estava reagindo como deveria, e isso o enfurece. Ele se aproxima ainda mais, a boca quase tocando a orelha de Júlio. "Deixa eu desenhar para você, seu imbecil!" Ele rosna, abandonando qualquer pretensão de civilidade. "O que você ouve neste carro, o que você por acaso acha que vê, não existe. Morre aqui dentro." Ele bate com os nós dos dedos no painel de fibra de carbono do carro, o som seco ecoando no silêncio. "Fui absolutamente claro?" É somente então que Júlio responde sem virar a cabeça, sem alterar o tom. A voz dele sai perfeitamente monocórdica, o tom exato de um profissional falando com um cliente. "Cristalino, senhor." A formalidade da palavra senhor, naquele contexto, soa quase como um deboche, e isso leva Ricardo ao limite. Frustrado, ele se joga para trás no banco, o corpo tenso de raiva. A calma de Júlio é uma parede de aço que ele não consegue quebrar. Uma nova decisão, mais cruel, se forma em seu rosto. Ele enfia a mão no bolso interno do paletó e puxa um segundo celular. Não é o seu smartphone de luxo, mas um aparelho mais antigo, preto, um telefone de batalha usado para negócios sujos. Ele aperta um único botão de descagem rápida e leva o aparelho ao ouvido, mas vira o corpo de forma que sua voz se projete diretamente para o banco da frente. É uma performance, um show de poder para uma plateia de um homem. "Marcos." Ele late no telefone no instante em que a chamada é completada. Ele olha diretamente para o retrovisor, garantindo que Júlio esteja ciente do que está por vir. "Mudei os planos. Sobre o nosso pequeno problema com o motorista." Ele usa as palavras com um prazer sádico, arrastando cada sílaba. "Não vamos mais esperar. É para amanhã." Ele então começa a ditar as ordens, em voz alta, como um general planejando um ataque. "Assim que a reunião de fusão acabar e aquele contrato estiver assinado, eu quero ele fora do meu caminho. Resolva isso, permanentemente." Ele detalha o plano sem qualquer pudor. "Quero um flagrante bem feito, me ouviu? Dê um jeito de plantar algo no porta-malas do carro dele quando ele for ao estacionamento. Um pacote. Use a sua imaginação.
Chame aqueles seus contatos na polícia. Diga que recebeu uma denúncia anônima. Venda de segredos industriais, traição. Quero o nome desse sujeito na lama e quero ele muito ocupado com advogados caros pelo resto da vida. Ele encerra a ligação com um clique agressivo. Não se despede. Ele atira o celular no banco de couro ao lado com um gesto de puro desdém. Ele então se recosta, cruza os braços e sorri para o retrovisor. É um sorriso feio, presunçoso, o sorriso de um tirano que acredita ter acabado de dar o checkmate. Ele pensa ter destruído o espírito do homem à sua frente com nada mais do que palavras. Mas Ricardo, em sua bolha de poder, não tinha como saber. Ele não via a caneta preta comum no bolso do uniforme de Júlio. Não via a luz minúscula, quase invisível, que piscava discretamente, indicando que o gravador de áudio de alta sensibilidade estava ativo. Ele acabara de confessar, em detalhes excruciantes, um plano para cometer um crime, para incriminar um homem inocente. Ele entregou a arma, a munição e a confissão completa para seu próprio carrasco. A mão de Júlio se move do descanso para a alavanca de câmbio. O movimento é suave, eficiente, sem pressa. Ele engata a marcha. O carro de luxo desliza para fora da garagem com uma aceleração controlada e silenciosa. O rosto de Júlio permanece impassível, os olhos focados no caminho à frente, como se nada tivesse acontecido. Ele não estava apenas dirigindo em direção ao escritório. Ele estava dirigindo em direção ao fim do império de Ricardo. Agora, segura na cadeira e presta muita atenção, porque é exatamente aqui que essa história deixa de ser um drama e vira um filme de espionagem. É aqui que a gente descobre que o jogo é muito, mas muito maior do que parece. Você acha que o Júlio é só um motorista coitado, um homem simples prestes a ser esmagado pela bota de um milionário? Ah, meu amigo, você não podia estar mais enganado. O homem calado e focado atrás daquele volante não é uma vítima. Ele é o predador. Para começar, o nome dele não é só Júlio. Esse é apenas o primeiro nome que ele usa. O nome completo dele, o nome que Ricardo nunca se deu ao trabalho de pesquisar, é Júlio Bastos. Sim, Bastos. O mesmo sobrenome de Horácio Bastos, o gênio visionário que fundou a empresa do zero. O homem que Ricardo, com suas manobras sujas e conchavos corporativos, conseguiu afastar e forçar a uma aposentadoria por motivos de saúde. O que Ricardo e o resto do mundo não sabiam era que Horácio, mesmo doente e recluso em sua fazenda, nunca confiou no homem que colocou em seu lugar. Ele via a ganância nos olhos de Ricardo, sentia o cheiro da corrupção à distância. Então, ele armou um plano. Um plano de longo prazo, paciente e letal. Um plano chamado Júlio. Ele chamou seu sobrinho, o filho de seu falecido irmão, o único membro da família em quem confiava plenamente, e lhe deu uma missão: se infiltrar na empresa, em qualquer cargo, não importa quão baixo, e juntar provas para expor Ricardo e tomar o império de volta para a família. E Júlio não começou por cima. Ele foi o espião perfeito, invisível. Passou um ano no almoxarifado com um crachá de assistente, catalogando peças e ouvindo as fofocas dos funcionários mais antigos, que sempre reclamavam de como as coisas eram diferentes e honestas no tempo do seu Horácio. Depois, usando outro nome, passou 6 meses na contabilidade como estagiário, vendo com os próprios olhos como os balanços eram magicamente inflados semanas antes das reuniões com os acionistas. Ele aprendeu cada podridão da operação de baixo para cima. O disfarce de motorista foi a jogada de mestre, a cartada final. Ninguém presta atenção no motorista. Ninguém se importa com o motorista. Ele se tornou a sombra de Ricardo. O homem que ouvia todas as chamadas comprometedoras, que via todas as figuras políticas entrando e saindo de reuniões secretas, que sabia exatamente para onde cada mala de dinheiro não declarado estava indo. E entenda bem, Júlio não é só um sobrinho leal querendo vingança, ele é um especialista.
Antes de tudo isso, Horácio investiu pesado em sua educação. Júlio é um gênio da auditoria forense, com treinamento em contra-espionagem corporativa em uma das firmas mais secretas da Europa. Ele é um fantasma treinado para caçar tubarões. Aquela caneta preta e simples no bolso do seu uniforme é um gravador de áudio de fabricação suíça com cancelamento de ruído capaz de captar um sussurro a 10 metros de distância. O relógio de pulso sem marca que ele usa é uma microcâmera 4K que grava vídeo e áudio com um simples toque duplo no vidro. Por meses, Júlio juntou tudo. E-mails impressos e descartados no lixo do carro, gravações de conversas, vídeos de encontros clandestinos. Ele tinha um dossiê digital que não apenas mandaria Ricardo para a prisão pelo resto da vida, mas também implicaria metade de seus cúmplices. A conversa no carro sobre a fraude na fusão foi uma prova excelente, a cereja do bolo. Mas a ameaça final de Ricardo, o plano detalhado de incriminá-lo, aquilo foi o presente dos céus. Foi a prova irrefutável do caráter podre de Ricardo, o tipo de maldade que nem o conselho de administração mais corrupto poderia ignorar. Então, quando Ricardo fez sua ameaça, Júlio não sentiu medo. Ele sentiu euforia, a mesma euforia de um pescador que sente o maior peixe do oceano morder a isca. Ricardo tinha acabado de entregar sua própria cabeça em uma bandeja de prata, confessando um crime que não tinha nada a ver com negócios, mas com pura maldade humana. Júlio não está nem um pouco preocupado em salvar seu emprego. Ele não dá a mínima para o disfarce de motorista, porque ele sabe de algo que Ricardo não sabe. Amanhã, ele não vai dirigir o carro para o trabalho. Ele vai, finalmente, depois de anos de planejamento, assumir o volante da empresa inteira. A caçada estava prestes a terminar. O carro simples de Júlio entra na garagem de um prédio de apartamentos modesto na zona norte da cidade, um universo de distância da mansão de Ricardo. Ele desliga o motor, o silêncio da noite sendo preenchido apenas pelo som distante do trânsito. Ele sai do carro vestindo seu uniforme e não carrega nada além das chaves na mão. Seus passos são firmes e ritmados no concreto do estacionamento e nas escadas do prédio. Ele para em frente à porta de seu apartamento, número 304. Ele enfia a chave na fechadura, gira e entra. A primeira coisa que ele faz não é acender a luz ou tirar os sapatos. É trancar a porta. Ele gira a chave na fechadura principal e, em seguida, aciona uma segunda tranca, um pino de aço pesado que ele mesmo instalou. O som do metal deslizando para o lugar é alto e definitivo. Ele está em seu santuário. O apartamento é espartano, limpo ao ponto da esterilidade. Uma cama perfeitamente feita, uma pequena mesa de cozinha e, no canto, o verdadeiro coração do lugar. Uma estação de trabalho com um computador potente e 2 monitores. Júlio caminha diretamente para a mesa, sem nem mesmo afrouxar a gravata. Ele se senta na cadeira ergonômica e liga o computador. A tela ganha vida, exibindo um sistema operacional desconhecido com uma única caixa para a senha. Ele digita uma sequência alfanumérica de mais de 30 caracteres com uma velocidade impressionante, os dedos movendo-se pelo teclado com a precisão de um pianista. Enquanto o sistema carrega, ele tira a caneta preta do bolso da camisa. Com um movimento treinado, ele desrosqueia a parte de trás. Não há carga de tinta ali. Usando uma pequena pinça que ele retira de uma gaveta, ele extrai um cartão micro-SD, um objeto minúsculo, menor que sua unha. Ele o insere em um leitor de cartões conectado ao computador. Imediatamente, um novo ícone de drive aparece na tela. Júlio abre um software de edição de áudio. A interface é complexa, profissional, cheia de gráficos e ferramentas. Ele arrasta o arquivo de áudio do cartão de memória para dentro do programa. Uma longa onda sonora, representando as gravações de todo o seu dia, preenche a tela. Seus olhos escaneiam a onda, procurando por um trecho específico, um pico de amplitude que ele reconhece.
Ele o encontra. É a conversa no carro. Ele coloca um par de fones de ouvido de alta qualidade, cobrindo completamente as orelhas. Ele dá o play. A voz arrogante de Ricardo preenche sua audição, detalhando a fraude, as propinas. Júlio ouve tudo de novo, o rosto completamente sem expressão. Então, ele começa a trabalhar. Suas mãos voam sobre o teclado e o mouse. Ele corta os longos períodos de silêncio, o ruído do trânsito, a música ambiente do rádio. Ele isola apenas a voz de Ricardo, limpando o áudio até que cada palavra da confissão e da ameaça soe cristalina, inegável. Ele salva o novo arquivo em sua área de trabalho com um nome simples, prova-final.flac. Em seguida, ele abre um programa de e-mail seguro com criptografia de nível militar. Ele cria uma nova mensagem. O destinatário é um endereço de e-mail codificado, uma série de letras e números sem sentido para quem não sabe a chave. Ele anexa o arquivo de áudio. No campo do assunto, ele digita uma única palavra: entrega. No corpo do e-mail, ele digita apenas 3 palavras: o peixe mordeu a isca. Ele aperta o botão enviar. Uma barra de progresso verde se preenche rapidamente e a mensagem desaparece, enviada para seu destino. Ele não fecha o programa. Ele espera, os olhos fixos na tela. Menos de 1 minuto depois, uma notificação discreta surge no canto do monitor. Uma nova mensagem chegou. Ele a abre. A resposta é igualmente curta e codificada. A rede está pronta. Amanhã, às 10 horas. Missão cumprida. Júlio então inicia um protocolo de segurança. Ele arrasta os arquivos de áudio, tanto o original quanto o editado, para uma lixeira digital segura. Ele executa um programa que não apenas deleta os arquivos, mas sobrescreve o espaço no disco rígido 7 vezes, tornando a recuperação de dados absolutamente impossível. Ele retira o cartão microSD do leitor, o coloca no chão e o esmaga com o calcanhar de seu sapato, reduzindo-o a pó. Nenhum vestígio é deixado para trás. Seu trabalho digital está feito. Ele se levanta. Agora, a preparação física começa. Ele vai até um guarda-roupa simples de madeira no canto do quarto. Ele o abre. De um lado, pendurados em cabides, estão 3 uniformes de motorista idênticos, perfeitamente limpos e passados. Do outro lado, protegido por uma capa de terno preta, está uma única peça. Ele abre o zíper da capa. De dentro, ele retira um terno. Um terno de carvão escuro com um corte impecável, feito de um tecido que exala poder. Ele o coloca cuidadosamente sobre a cama. Ao lado, ele posiciona uma camisa social branca engomada, uma gravata de seda cinza e um par de sapatos de couro italiano polidos até brilharem. Ele não está preparando suas roupas para mais um dia como motorista. Ele está preparando sua armadura para a batalha final. Finalmente, ele se vira para a mesinha de cabeceira. Ele pega o único objeto pessoal visível no quarto, um pequeno porta-retrato. A foto é antiga, um pouco desbotada. Mostra ele mesmo, mais jovem, ao lado de um homem mais velho e sorridente, seu tio Horácio. Ao fundo, a fachada do prédio da empresa que ele estava prestes a tomar de volta. Júlio encara a foto por um longo momento. Ele passa o polegar sobre o vidro, limpando uma poeira que não estava lá. Sua expressão permanece calma, mas seus olhos queimam com uma intensidade fria. Ele coloca o porta-retrato de volta no lugar, perfeitamente alinhado com a borda da mesa. A promessa que ele fez ao seu tio, anos atrás, seria finalmente cumprida, exatamente às 10 da manhã do dia seguinte. A manhã seguinte nasce fria e cinzenta, mas na mansão de Ricardo, o clima é de euforia. Exatamente às 8h30 da manhã, o sedã de luxo, polido e brilhante, para em frente à entrada principal. Júlio está ao volante, em seu uniforme impecável, o rosto uma máscara de profissionalismo. A porta da mansão se abre e Ricardo surge. Ele veste um terno de grife azul marinho que grita poder,
o cabelo perfeitamente penteado, um relógio de ouro maciço brilhando em seu pulso. Ele caminha até o carro com a energia de um conquistador prestes a vencer uma guerra. Ele não entra simplesmente no carro. Ele faz uma performance abrindo a porta com um gesto largo e se acomodando no couro macio do banco de trás. Ele joga sua pasta ao lado. Para a sede, ele late, a voz cheia de uma energia agressiva. E rápido, hoje é um grande dia. Júlio não diz uma palavra. Ele apenas engata a marcha e o carro desliza para longe da mansão. Enquanto eles se movem pelo trânsito da manhã, Ricardo se inclina para a frente, o rosto aparecendo no retrovisor. A propósito, Júlio, ele diz, a voz carregada de um falso tom de preocupação, um veneno disfarçado de mel. Eu sugiro fortemente que você aproveite bem este, seu último dia de trabalho. Ele sorri, um sorriso cruel que se reflete no espelho. Ouvi dizer que o mercado para motoristas desempregados está bem competitivo nos dias de hoje. Os olhos de Júlio encontram os dele no espelho por uma fração de segundo. Não há resposta. Não há reação. O rosto de Júlio permanece uma lousa em branco. Ele volta sua atenção para a estrada. Essa falta de reação alimenta a arrogância de Ricardo. Ele passa o resto da viagem em seu telefone, falando alto, rindo de forma exagerada, planejando um jantar de comemoração em um restaurante caríssimo para aquela noite. Ele discute a compra de um novo iate, como se a fusão já fosse um fato consumado. Ele trata o espaço silencioso do carro como seu palco particular e Júlio como um espectador insignificante e cativo. Finalmente, o carro chega ao destino. Um arranha-céu imponente de vidro e aço no coração do distrito financeiro, a sede da empresa. Júlio para o carro na área de desembarque privativa, em frente às portas giratórias monumentais. Ele coloca o carro em modo de estacionamento e faz o movimento para sair e abrir a porta para o chefe, como era seu dever diário. Mas Ricardo, impaciente e ansioso por seu momento de glória, não espera. Ele abre a porta com força e salta para a calçada, ajeitando a gravata enquanto encara seu reflexo no vidro escuro do prédio. Ele se vira para Júlio, que agora está de pé ao lado da porta aberta do carro, esperando. Ricardo tira o chaveiro eletrônico do bolso do paletó. Ele não o entrega a Júlio. Ele o joga. O chaveiro voa pelo ar e bate com um baque surdo no peito de Júlio, que o pega por puro reflexo. A humilhação é pública. Os seguranças da portaria, outros funcionários que passam, todos veem. Limpe o carro, Ricardo ordena, a voz alta e clara para que todos ouçam, por dentro e por fora. Quero que esteja impecável para o novo motorista. Ele começa amanhã. Com um último sorriso de escárnio, Ricardo vira as costas e marcha com passos largos e confiantes em direção às portas giratórias. Ele caminha como um homem que acredita já ter vencido, um rei entrando em seu castelo. Ele não olha para trás. Júlio fica imóvel na calçada por um momento, as chaves na mão. Ele observa as costas de Ricardo até que a figura do chefe seja engolida pelo saguão luxuoso do prédio. E no instante em que Ricardo desaparece de vista, a postura de Júlio muda. A máscara de submissão cai. Ele pega seu celular pessoal, que estava desligado durante todo o trajeto. Seus dedos se movem com uma velocidade impressionante pela tela. Ele envia uma única palavra para o contato criptografado da noite anterior. Postos. Ele guarda o celular. Ele olha para o sedã de luxo por um segundo. E então, com um gesto deliberado, coloca as chaves no bolso de sua calça. Ele não vai para o estacionamento. Ele não vai para o lava-rápido. Ele se vira e começa a andar, não em direção à entrada principal, mas para a lateral do edifício, em direção a uma porta de serviço discreta e sem identificação. Um segurança uniformizado está ali, de guarda. Ao ver Júlio se aproximar em seu uniforme de motorista, o guarda não o barra. Pelo contrário, ele endireita a postura e acena com a cabeça, um gesto de profundo respeito. O guarda então tira do pescoço um cordão com um crachá de acesso.
Não é um crachá de visitante. É um crachá de alto nível, com tarja dourada, que garante acesso a todos os andares, incluindo o da presidência. No crachá está a foto de Júlio, mas o nome impresso abaixo é outro. Júlio Bastos, Auditoria Interna. O guarda entrega o crachá a Júlio. Bom dia, senhor Bastos. Estávamos à sua espera. O andar da presidência já foi liberado para o senhor. Júlio pega o crachá. Ele retira seu simples cartão de identificação de motorista e o substitui pelo passe de acesso total. Ele atravessa a porta de serviço, deixando para sempre a identidade de Júlio, o motorista, para trás. A fase final da armadilha tinha acabado de começar. No andar da presidência, o silêncio é sagrado. O carpete grosso abafa o som de qualquer passo. Júlio, agora vestindo seu terno escuro de poder, caminha pelo corredor e para em frente a uma porta de serviço discreta. Ele digita um código em um teclado numérico ao lado e a porta se destranca. Ele entra em uma pequena sala de observação, escura, com um painel de vidro espelhado que dá uma visão perfeita e panorâmica da sala de reuniões principal. Ele não será visto, mas não perderá um único detalhe. A armadilha está montada e o caçador agora assiste de seu posto de observação. Lá dentro, a atmosfera é carregada de uma eletricidade formal. Uma mesa de mogno gigantesca, longa e polida como um espelho negro, reflete o céu nublado da cidade, visível através das paredes de vidro que compõem o escritório. De um lado da mesa, senta-se a equipe de Ricardo, seus membros do conselho, com expressões confiantes, e seu diretor financeiro, Carlos, um homem cujo suor na testa trai um nervosismo que ele tenta esconder. Do outro lado, a delegação da empresa que está prestes a ser aniquilada. Seu CEO, um homem mais velho e de aparência cansada chamado Afonso, olha para Ricardo com uma esperança quase desesperada nos olhos. Na cabeceira da mesa, Ricardo comanda o show. Ele está de pé, usando um controle remoto para passar os slides em uma tela de projeção que ocupa uma parede inteira. As imagens são bonitas. Gráficos com linhas de lucro que sobem para o céu. Projeções de sinergia com números impressionantes. Fotos de funcionários sorridentes e prédios modernos. Ricardo aponta para um gráfico com uma caneta a laser. Como os senhores podem ver, ele diz, a voz suave e confiante, a voz de um vendedor de sonhos. A nossa projeção de crescimento combinado para o próximo trimestre é de 40%. É um número conservador. É uma mentira descarada. Ele sabe. Seu CFO sabe. E Júlio, da sala escura, também sabe. Ricardo fala sobre um futuro brilhante, uma nova era de inovação, uma parceria que irá dominar o mercado sul-americano. Suas palavras são um bálsamo para os ouvidos de Afonso e sua equipe, cuja empresa estava passando por dificuldades. Eles estão bebendo cada palavra, cada promessa, cada mentira. Ele termina sua apresentação com um sorriso magnânimo. Perguntas? Enquanto Afonso faz uma pergunta técnica sobre a integração das equipes de logística, os olhos de Ricardo se desviam por um segundo e encontram os de seu CFO, Carlos. Ele dá um aceno de cabeça minúsculo, quase imperceptível. Carlos responde apertando os lábios, um sinal silencioso de que o plano secreto deles está intacto e prosseguindo. Ninguém mais na sala percebe a troca. Mas na sala de observação, Júlio vê, e a câmera em seu relógio, que ele deixou estrategicamente em cima de uma mesa de canto, também grava. Uma ótima pergunta, Afonso, diz Ricardo, voltando sua atenção para o CEO. Nossos advogados já cobriram todos esses pontos no contrato. Ele então gesticula para uma pilha de documentos no centro da mesa. São 5 pastas grossas de couro azul. É o contrato de fusão. Centenas de páginas de jargão legal e armadilhas escondidas. Com um movimento suave, Ricardo desliza uma das pastas pela mesa polida. Ela para perfeitamente em frente a Afonso.
Em seguida, ele abre uma pequena e elegante caixa de madeira sobre a mesa e retira dela uma pesada caneta tinteiro banhada a ouro. Ele a oferece a Afonso como uma oferenda sagrada. Uma caneta para um momento histórico, ele diz, a voz cheia de uma falsa solenidade. O que Afonso não sabia, o que ninguém do seu lado da mesa poderia imaginar, era a existência da cláusula 87B, parágrafo 4. Escondida no meio de 30 páginas de linguagem técnica sobre compliance tributário, estava a arma do crime. A cláusula dava ao CEO da nova empresa fusionada o poder unilateral de reestruturar o conselho para maximizar a sinergia, dentro de 90 dias. Em outras palavras, Ricardo poderia demitir todo mundo e colocar seus próprios fantoches no lugar. E a cláusula ia além. Dava-lhe poder para vender ativos considerados redundantes. O plano de Ricardo nunca foi fundir as duas empresas. Era devorar a empresa de Afonso por dentro, vender suas patentes valiosas, suas propriedades, seus contratos de clientes e deixar apenas uma casca oca e endividada para trás. Ele embolsaria bilhões, enquanto milhares de funcionários iriam para a rua. Ricardo olha ao redor da sala. Ele vê os rostos esperançosos do outro time. Ele vê os rostos nervosos, mas cúmplices do seu próprio time. E ele acredita com cada fibra de seu ser arrogante que todos ali, sem exceção, são peões em seu tabuleiro. Idiotas. Ele mal consegue conter o sorriso de predador que ameaça rasgar seu rosto. Afonso, alheio à sua própria execução iminente, sorri de volta. Ele acredita que está salvando sua companhia, que está garantindo o futuro de seus funcionários. Ele pega a pesada caneta de ouro. Ele abre o contrato na última página, na linha pontilhada que espera por sua assinatura. Ele posiciona a ponta da caneta sobre o papel, a tinta preta pairando a 1 milímetro de selar o acordo. Ricardo se recosta em sua cadeira de presidente, o couro rangendo sob seu peso. Ele cruza as mãos sobre a mesa e observa o triunfo absoluto a um único movimento de distância. A sala inteira prende a respiração. A história estava prestes a ser assinada. Afonso, o CEO da empresa-alvo, segura a pesada caneta de ouro. Ele ajeita os óculos, lê a linha final do contrato uma última vez e acena com a cabeça para Ricardo, um gesto de confiança e parceria. Ricardo, por sua vez, inclina-se para a frente em sua cadeira, um predador observando o momento final da caçada, um sorriso de vitória finalmente se espalhando por todo o seu rosto. Ele conseguiu. O triunfo era seu. Afonso aplica uma leve pressão na caneta. A ponta de ouro toca a fibra do papel caro. Uma pequena mancha de tinta preta, o início de sua assinatura, começa a se formar na linha pontilhada. E nesse exato, preciso e fatal instante, acontece. Com um clique alto e seco que ecoa pela sala, tudo fica preto. A tela de projeção gigante, os 4 monitores de TV espalhados pelas paredes, até mesmo os tablets dos advogados sobre a mesa, todos apagam ao mesmo tempo. As luzes principais da sala piscam uma vez, mergulhando o ambiente em uma semi-escuridão por um segundo, e depois se estabilizam. O silêncio que se segue é imediato e total, preenchido apenas pela confusão. Afonso levanta a caneta do papel, assustado com a interrupção súbita. Ricardo olha ao redor, o sorriso de vitória trocado por uma carranca de fúria. O que diabos é isso? Ele rosna para seu diretor de TI, que está no canto da sala. Alguém vai ser demitido em 5 segundos. Antes que o diretor possa sequer se levantar, as telas ganham vida novamente, todas em perfeita sincronia. Mas elas não mostram mais os gráficos de lucro ou as projeções otimistas. Elas mostram uma única imagem, idêntica em todas as telas. Um equalizador de áudio digital, com suas barras verdes pulsando em um fundo preto, visualizando um som que está prestes a começar. Não há aviso, não há introdução. A própria voz de Ricardo, mas uma versão diferente, mais baixa, mais crua.
A voz que ele usou no carro no dia anterior explode nos alto-falantes de última geração da sala. O sistema de som, projetado para teleconferências perfeitas, reproduz cada nuance, cada pingo de arrogância. A qualidade do áudio é cristalina, inegável. A primeira frase gravada é a que ele disse ao seu cúmplice no telefone, sobre o destino da empresa de Afonso. O plano é simples. Nós compramos, liquidamos os ativos e deixamos a casca para os credores. O queixo de Afonso, o CEO, cai. Literalmente. Sua boca se abre em choque. Os membros de sua equipe olham uns para os outros, os rostos passando da esperança para o horror em uma fração de segundo. Ricardo fica branco, não pálido, branco como um fantasma. Ele se levanta da cadeira com um solavanco tão violento que ela bate na parede de vidro atrás dele com um baque surdo. Que palhaçada é essa? Ele grita, a voz agora esganiçada pelo pânico. Desliguem isso, isso é uma montagem, é uma fraude, é um ataque. Mas ninguém o obedece. O sistema de som não responde a nenhum comando. E a gravação continua, implacável, a voz de Ricardo preenchendo cada canto da sala. Ela detalha o plano de falsificar os relatórios de auditoria. Ela descreve como eles esconderam as dívidas da empresa. Ela se gaba de como Afonso e seu conselho ingênuos engoliram a isca. E então, a gravação chega na parte final. A parte que sela o destino de Ricardo não como um empresário corrupto, mas como um ser humano desprezível. A voz gravada de Ricardo muda, tornando-se ainda mais fria e cruel, a voz que ele usou para planejar o futuro de Júlio. E depois da reunião, o Marcos resolve o problema do motorista. Prepare um flagrante, plante algo no carro dele, quero-o fora da minha vida e, se possível, atrás das grades. A confissão explícita de que ele estava disposto a incriminar um homem inocente apenas para cobrir seus rastros cai na sala como uma bomba. O choque é universal. Até mesmo os membros do conselho de Ricardo, seus aliados, os homens que concordaram com a fraude financeira, agora o encaram com uma nova expressão, uma expressão de nojo. Eles eram homens de negócios desonestos, mas aquilo era outro nível de maldade. A sala inteira agora está unida em um silêncio de repulsa, todos os olhos fixos em Ricardo. Afonso, o CEO traído, olha para a pesada caneta de ouro em sua mão como se ela fosse uma serpente peçonhenta. Com um gesto de repulsa, ele a larga. A caneta cai sobre a mesa de mogno com um estrondo alto e ressonante. Ela rola por um segundo, o ouro brilhando sob as luzes, e depois para. O som daquela caneta caindo foi o som da morte do acordo. Foi o som do fim da carreira de Ricardo. Afonso empurra sua cadeira para trás com violência e se levanta, o rosto uma máscara de fúria e traição. O contrato, com sua meia assinatura, repousa sobre a mesa, um monumento à ganância e ao fracasso. O jogo tinha virado. A gravação da voz de Ricardo para. O último eco de sua traição paira no ar por um segundo e depois morre. Um silêncio mortal, um vácuo sonoro, preenche a sala do conselho. Ninguém se mexe, ninguém respira. E então o dique se rompe. Afonso, o CEO traído, é o primeiro. Ele não fala. Ele ruge. Ele bate com as duas mãos abertas sobre a mesa de mogno com uma força tremenda. O impacto faz as jarras de água tremerem e os copos tilintarem. A cadeira de couro em que ele estava sentado voa para trás quando ele se levanta, batendo no chão com um baque surdo. Ele aponta um dedo trêmulo, um dedo acusador para Ricardo. Seu criminoso, seu canalha, você tentou nos destruir. A explosão de Afonso é o estopim. A sala inteira entra em erupção. É um caos controlado, uma cacofonia de acusações e pânico. Os advogados da equipe de Afonso já estão de pé, gritando ao mesmo tempo as palavras fraude, processo criminal e perdas e danos, sendo lançadas como granadas através da mesa. Do outro lado, o próprio conselho de Ricardo implode.
Um dos conselheiros mais velhos, um senhor de cabelo branco que sempre apoiou Ricardo, levanta-se com dificuldade, o rosto vermelho de fúria. Ele não olha para Ricardo. Ele aponta para Carlos, o diretor financeiro. Você sabia disso, Carlos? Você era o cúmplice dele o tempo todo, seu traidor. Carlos, pálido como cera, tenta gaguejar uma negação. Eu não podia. Ele me forçou. Mas ninguém acredita nele. Outro membro do conselho, um homem mais jovem e agressivo, joga seu tablet na mesa com tanta força que a tela racha. Acabou! Estamos todos acabados. Nossa reputação foi para o lixo por causa da sua ganância. Ele grita para Ricardo. Carlos, o CFO, vendo que o navio afundou e que ele seria o primeiro a se afogar, tenta uma fuga desesperada. Ele se levanta discretamente da cadeira e começa a andar de fininho em direção a uma porta de serviço lateral. Mas dois dos próprios conselheiros de Ricardo, vendo a tentativa de traição, movem-se rapidamente e bloqueiam seu caminho. Você não vai a lugar nenhum, seu rato! Um deles rosna, o corpo tenso. A aliança que Ricardo construiu com dinheiro e poder estava se desfazendo em ódio e acusações. Em meio ao caos, os advogados de ambos os lados estão em um frenesi silencioso. Eles não estão mais discutindo. Estão se preparando para a guerra. Seus olhos se movem rapidamente, suas canetas voam sobre os blocos de notas, registrando cada palavra, cada acusação, cada detalhe que poderá ser usado no tribunal. Eles são os únicos calmos na sala, pois o caos para eles significa trabalho. Significa dinheiro. Ricardo, o rei deposto no centro de seu furacão, finalmente entra em pânico total. Seus olhos disparam de um lado para o outro, procurando uma saída, um aliado, uma solução que não existe. Ele corre até o painel de controle do sistema audiovisual embutido na parede. Ele começa a apertar os botões de forma frenética, esmurrando a tela sensível ao toque, tentando desligar as telas que ainda mostram o equalizador de áudio congelado, um monumento à sua desgraça. Mas nada acontece, o sistema não responde, está bloqueado, e a percepção de que ele perdeu completamente o controle, até mesmo da tecnologia em sua própria sala, o atinge como um soco no estômago. É nesse momento de pânico máximo que um novo som, nítido e claro, corta a confusão. Um clique. Um clique alto, metálico, inconfundível. O som de uma fechadura eletrônica sendo destrancada. O som vem da porta principal da sala de reuniões. A porta que estava trancada para garantir a privacidade da reunião. O som é tão súbito e inesperado que um silêncio instantâneo cai sobre a sala. As discussões param no meio da frase. Todos, sem exceção, viram a cabeça em direção à porta. Ricardo congela, a mão ainda sobre o painel de controle. Ele encara a porta com um terror puro, primordial em seus olhos. A ficha cai, a gravação, o bloqueio do sistema, a porta se destrancando. Não são coincidências. É um plano perfeitamente orquestrado por alguém que o estava observando, que estava no controle o tempo todo. Sua humilhação não seria privada. Sua queda teria uma plateia. E o arquiteto de sua ruína estava prestes a entrar em cena. O silêncio na sala agora é mais pesado, mais denso do que antes. É um silêncio de antecipação. Um silêncio de desgraça iminente. Ninguém se atreve a respirar. E então, lenta, deliberada, torturante, a maçaneta de aço escovado da porta começa a girar. A maçaneta de aço escovado termina seu giro lento. A porta da sala de reuniões se abre, não com um estrondo, mas com um movimento suave e silencioso, para dentro, revelando a figura que estava parada do outro lado. E a sala inteira prende a respiração. É Júlio, mas, ao mesmo tempo, não é Júlio. O uniforme de motorista, a persona de servo invisível, desapareceu. Em seu lugar está um homem vestindo um terno de carvão escuro, com um corte impecável que se ajusta a seus ombros de uma forma que exala uma autoridade silenciosa. A camisa por baixo é de um branco imaculado.
a gravata de uma seda cinza discreta. Seu cabelo, antes escondido sob o cap de motorista, está penteado para trás, revelando uma testa ampla. O rosto dele está diferente. A máscara de submissão e neutralidade que ele usava como uma segunda pele foi descartada. O que resta é uma expressão de calma absoluta, de controle total. Seus olhos, antes sempre baixos e discretos, agora são frios, analíticos, e varrem a sala com uma autoridade que congela o sangue. Ele não é mais um servo, ele é um mestre. Ele dá um passo para dentro e então para o lado, segurando a porta aberta para as pessoas que o seguem. E é aí que o segundo choque, ainda mais potente que o primeiro, atinge a sala. Uma cadeira de rodas elétrica entra silenciosamente no ambiente. Sentado nela está um homem idoso, fisicamente frágil, envolto em um cobertor de caxemira, mas cujos olhos, por trás de óculos de aros finos, queimam com uma intensidade e uma inteligência ferozes. É Horácio Bastos, o fundador, a lenda, o homem que todos na sala pensavam estar doente e afastado em sua fazenda, completamente fora do jogo. Ao lado da cadeira de rodas, caminhando com a postura de um guarda-costas, está um homem de meia idade em um terno sóbrio, carregando uma pasta de couro. É o Dr. Siqueira, o advogado pessoal de Horácio, um homem conhecido no meio corporativo como o Pitbull, famoso por nunca ter perdido uma batalha judicial. Ricardo encara a cena, a boca se abrindo e fechando como a de um peixe fora d'água. Um som estrangulado escapa de sua garganta. Ele olha para Júlio, o motorista. Ele olha para seu tio Horácio, o fantasma do passado, agora terrivelmente presente e real. Ele olha para o advogado. Seu cérebro, sobrecarregado pelo pânico e pela descrença, não consegue conectar os pontos. Você, ele gagueja, apontando um dedo trêmulo para Júlio. O que você está fazendo aqui? Júlio o ignora completamente. Ele age como se Ricardo fosse uma peça de mobília, como se a pergunta não tivesse sido feita. Ele começa a caminhar pela sala. Seus passos são medidos, confiantes, silenciosos sobre o carpete caro. Ele passa pelos membros do conselho, que se encolhem em suas cadeiras à sua passagem, e não para até chegar ao seu destino. A cabeceira da longa mesa de mogno, o lugar de Ricardo, o trono do poder. Com um gesto calmo e deliberado, ele se vira para a mesa. Ele enfia a mão no bolso interno do paletó e retira um pequeno objeto metálico e preto, um pendrive. Ele o coloca suavemente sobre a superfície polida da mesa. O pequeno clique do plástico e metal contra a madeira é a única coisa que se ouve na sala paralisada. Júlio então se dirige aos membros do conselho, a voz firme, clara, sem emoção. A gravação completa da conversa no carro do Sr. Ricardo, senhores, junto com os arquivos de e-mail criptografados, as planilhas de contabilidade dupla que o Sr. Carlos, o CFO, mantinha em um servidor fantasma, e as gravações em vídeo dos últimos 6 meses. Todas as provas irrefutáveis da fraude estão neste dispositivo. A ficha cai. É uma onda de choque que percorre o corpo de cada membro do conselho. Eles olham de Ricardo, que agora treme visivelmente, para Júlio, que está em pé, em total controle. O motorista. O homem que lhes servia café durante as pausas. O homem que eles nunca sequer olharam nos olhos. Ele não era um empregado. Ele era um investigador, um juiz, um carrasco. Eles se lembram de pequenas coisas que agora fazem um sentido terrível. A calma dele, a maneira como ele parecia sempre estar presente, mas invisível. A percepção da própria arrogância, da própria cegueira, os atinge como um soco. Horácio, de sua cadeira de rodas, olha para o sobrinho que agora ocupa o lugar de poder na sala. E ele sorri. É um sorriso de orgulho profundo, de um mestre vendo seu aprendiz executar a jogada final com perfeição. É um sorriso de vitória. A dinâmica de poder na sala não apenas mudou, ela foi completamente aniquilada e reconstruída em menos de 1 minuto.
Ricardo não é mais o centro de gravidade. Ele é um satélite morto, sua órbita decaindo rapidamente. O novo Sol, o novo centro de poder, é a figura calma e imponente de Júlio, de pé, na cabeceira da mesa. O Dr. Siqueira, o advogado, empurra a cadeira de rodas de Horácio Bastos alguns centímetros para a frente, posicionando-o no centro da sala, de onde ele pode ser visto por todos. O velho fundador levanta uma mão trêmula, um pedido de silêncio que não era necessário, pois a sala já estava em um silêncio mortal, um vácuo de expectativa. Ele limpa a garganta, um som frágil que, no entanto, chama a atenção de todos. Sua voz, quando sai, é fisicamente fraca, desgastada pela doença, mas cada palavra é articulada com uma precisão de aço e ressoa com a autoridade de um homem que construiu um império com as próprias mãos. Membros do conselho, ele começa, seu olhar passando lentamente por cada rosto chocado ao redor da mesa. Peço desculpas pela forma dramática como os eventos de hoje se desenrolaram. Ele faz uma pausa, seu olhar se fixando em Ricardo. Mas, dada a natureza da doença que se instalou no coração desta empresa, um tratamento de choque era absolutamente necessário. Horácio então gira sua cadeira de rodas elétrica com um zumbido suave para encarar Ricardo diretamente. Ele levanta um dedo ossudo e trêmulo e aponta para o homem que roubou seu legado. Este homem, ele diz, a voz ganhando uma força surpreendente, meu sucessor, o homem a quem confiei o trabalho de uma vida inteira, é um ladrão. A palavra ecoa na sala. Um traidor e, acima de tudo, um covarde. Ricardo abre a boca para protestar. Um som, um eu, escapa de seus lábios, mas sua garganta se fecha. Sua mente, sobrecarregada pelo pânico, não consegue formular uma defesa. Nenhuma outra palavra sai. Ele apenas balança a cabeça para a esquerda e para a direita em um gesto patético de negação. O rosto, uma máscara de puro terror. Horácio o ignora. Ele se vira para Júlio, que permanece de pé, imóvel, na cabeceira da mesa. Com um esforço visível, Horácio estende a mão e a coloca sobre o antebraço do sobrinho, um gesto público de aprovação, um toque que transfere todo o poder e legitimidade. E este homem, Horácio continua, a voz agora se dirigindo a toda a sala, a todos os presentes, este homem que muitos de vocês conheceram como um simples motorista nos últimos meses, ele faz uma pausa teatral. Um truque de mestre para deixar a tensão atingir um nível insuportável. Ele olha para cada conselheiro, um por um, forçando-os a encará-lo. É meu sobrinho. A revelação cai na sala com o peso de uma bigorna. Júlio Bastos, o filho do meu falecido irmão. E o homem que eu pessoalmente designei, anos atrás, para limpar esta empresa da sujeira que se instalou nela no dia em que eu fui forçado a sair. Um suspiro coletivo, um ó audível de puro espanto, percorre a sala. A fraude de Ricardo era chocante. Mas isso, uma infiltração familiar planejada por anos? Um espião disfarçado de motorista executando uma vingança de longo prazo sob os narizes de todos eles? Era uma trama de um nível de genialidade e audácia que eles mal conseguiam compreender. Carlos, o CFO, o principal cúmplice de Ricardo, emite um gemido baixo e agudo. Ele finalmente entende a dimensão completa da armadilha em que caiu. Ele não foi enganado por um simples auditor. Foi enganado pelo herdeiro legítimo do império. Ele lentamente abaixa a cabeça, coloca o rosto entre as mãos e desaba sobre a mesa, o corpo tremendo, completamente derrotado. Os outros membros do conselho agora encaram Júlio com uma expressão completamente nova. A confusão e o choque deram lugar a uma admiração misturada com um medo profundo. Eles não estão mais olhando para o motorista que lhes abria a porta. Estão olhando para o homem que os superou em estratégia, em paciência e em inteligência. O homem que os observou em seus momentos de maior arrogância, que ouviu suas conversas presunçosas, que sabia de todas as suas pequenas fraquezas.
A percepção de que foram completamente superados em inteligência pelo motorista os atinge como um calafrio. E Júlio? Ele não sorri. Ele não demonstra triunfo. Sua expressão não muda. Ele simplesmente continua a encarar Ricardo, que agora parece um homem encolhido, patético, um boneco cujas cordas foram cortadas. O olhar de Júlio é frio, distante, o olhar de um cirurgião que acabou de remover um tumor maligno com sucesso. A presidência de Ricardo não estava mais em jogo. Ela não existia mais. A missão de Júlio Bastos estava, naquele exato momento, oficialmente cumprida. Com a identidade de Júlio revelada e pairando sobre a sala como uma sentença, o Dr. Siqueira, o advogado de Horácio, dá um passo à frente. Ele abre sua pasta de couro sobre a mesa com um gesto rápido e profissional. Sua voz é formal, fria, a voz da lei em ação, e corta o silêncio tenso. Dada a evidência irrefutável de fraude, conspiração para cometer crime e quebra de dever fiduciário, apresentada por nosso auditor-chefe, o Sr. Júlio Bastos, eu proponho uma moção de emergência, conforme o Estatuto 7.4 do regimento interno desta empresa. Ele faz uma pausa, seu olhar passando por cada membro do conselho como um juiz encarando o júri. Proponho a votação imediata para a remoção do Sr. Ricardo de seu cargo de CEO e de todos os seus outros títulos e afiliações com esta companhia, por justa causa. Ele não se senta. Ele permanece de pé, esperando. Ricardo tenta balbuciar um protesto, mas antes que ele possa formar uma palavra, uma mão se ergue do outro lado da mesa. É um dos conselheiros mais antigos, o mesmo que tinha sido enganado por Ricardo por anos. Eu voto a favor, ele diz, a voz firme. Como uma represa se rompendo, uma por uma, todas as outras mãos na sala se erguem. Ninguém hesita, ninguém ousa olhar para Ricardo. A lealdade comprada com dinheiro se desfaz instantaneamente diante da ameaça de prisão. A votação inteira dura menos de 10 segundos. Siqueira anuncia o resultado com uma formalidade cortante. A moção foi aprovada por unanimidade. Senhor Ricardo, a partir deste momento, o senhor não é mais o CEO ou um funcionário desta empresa. Antes que a realidade daquela declaração possa assentar, Afonso, o CEO da empresa que quase foi destruída, se levanta. Sua voz é gélida, cheia de uma fúria contida. E em nome da minha companhia e de meus acionistas, informo que nossos advogados entrarão com um processo de perdas e danos no valor de $2 bilhões por tentativa de fraude, espionagem industrial e quebra de contrato. Nos vemos no tribunal, Ricardo. Como se um processo bilionário não fosse suficiente, Siqueira adiciona o próximo golpe, o mais pesado de todos. Ele olha para um documento em sua pasta. Adicionalmente, gostaria de informar a todos os presentes que, com base nas provas irrefutáveis contidas neste pendrive, uma denúncia formal foi feita há exatamente 1h12. Ele olha para o relógio. A Polícia Federal foi notificada e uma equipe de crimes financeiros está a caminho deste prédio neste exato momento para efetuar prisões em flagrante. A menção da Polícia Federal envia uma nova onda de pânico puro pela sala. Carlos, o CFO, que ainda estava paralisado em sua cadeira, solta um gemido audível. Seus olhos se arregalam de terror e ele começa a tremer visivelmente. Ele olha para a porta como um animal encurralado. Siqueira se vira para ele. Senhor Carlos e os senhores Silva e Guedes, ele diz, nomeando os 2 conselheiros que eram os aliados mais próximos de Ricardo. Considerem-se imediatamente suspensos de suas funções. Seus acessos foram revogados e seus bens pessoais congelados por ordem judicial. Os senhores aguardarão o desenrolar de uma investigação interna e, claro, criminal. Os 2 conselheiros nomeados empalidecem. Um deles, Silva, instintivamente leva a mão ao bolso para pegar o celular, provavelmente para ligar para um advogado ou para apagar mensagens. Mas o Dr. Siqueira o fuzila com o olhar.
Eu não faria isso se fosse o Senhor. Qualquer tentativa de destruir provas ou contatar cúmplices externos apenas vai piorar, e muito, a sua situação. Nesse exato instante, as portas da sala de reuniões se abrem novamente. Desta vez, não é um advogado ou um herdeiro secreto. São dois homens grandes, altos, vestindo os uniformes pretos da segurança corporativa de elite do prédio. Seus rostos são impassíveis, seus movimentos são econômicos e profissionais. Eles entram na sala e, sem hesitar, caminham em um passo sincronizado, não para o CFO, não para os conselheiros suspensos, mas diretamente para Ricardo. Eles param, um de cada lado do ex-CEO. Um deles diz, em uma voz baixa, mas firme, que não permite argumentação: Senhor Ricardo, por favor, queira nos acompanhar. É o fim. O mundo de Ricardo, construído sobre um castelo de cartas de mentiras e intimidação, desmoronou em menos de 10 minutos. Ele perdeu o cargo, a empresa, a reputação e, em breve, a liberdade. Tudo de uma vez só. Os membros do conselho restantes, os que não eram cúmplices diretos, agora olham de Ricardo sendo abordado pelos seguranças para Júlio e Horácio. Seus rostos mostram uma mistura de medo e um alívio desesperado. Eles precisam de um líder, de uma direção para sair daquele desastre. O vácuo de poder deixado pela queda de Ricardo é palpável, um buraco negro no centro da sala. E ele é imediatamente preenchido pela figura calma e imponente de Júlio, que observa a cena se desenrolar, impassível. E foi assim, em menos tempo do que leva para tomar um café, que o império de um homem corrupto virou pó. Uma prova de que nenhum poder construído sobre a mentira dura para sempre. Se você acredita que a justiça, mesmo que tarde, não falha, e adora ver os arrogantes caindo do cavalo, então ajude nosso canal a continuar trazendo histórias como esta. Deixe o seu like, se inscreva agora e ative o sininho, porque o confronto final entre Ricardo e o motorista ainda está para acontecer. O segurança da esquerda, um homem com o pescoço da largura de uma coluna, coloca uma mão firme, mas não violenta, no bíceps de Ricardo. Senhor, por favor, nos acompanhe, ele diz, a voz neutra, desprovida de qualquer emoção. Ricardo, em um transe de choque, obedece. Ele dá um passo, depois outro, o corpo movendo-se como o de um autômato, sendo guiado para fora da sala que minutos antes era o seu reino. Os membros do conselho, sentados em suas cadeiras, encolhem-se para abrir caminho. Ninguém o encara. Todos olham para a mesa, para seus papéis, para qualquer lugar, menos para o rosto do homem caído. A procissão da desgraça passa pela cadeira de rodas de Horácio. O velho fundador não lhe dirige o olhar. Ele parece subitamente interessado em um detalhe do carpete. Mas, ao chegar na altura da cabeceira da mesa, onde Júlio permanece de pé, Ricardo para. Ele finca os pés no chão com uma força teimosa, forçando os dois seguranças a pararem com ele. Ele se vira lentamente, o corpo rígido para encarar seu destruidor. O rosto de Ricardo, antes pálido de pânico, agora está vermelho, congestionado por uma onda de fúria impotente. Seus olhos, injetados e úmidos, queimam com uma mistura de ódio puro e uma incredulidade que seu cérebro ainda se recusa a processar. Sua voz, quando finalmente sai, é um sibilo baixo, venenoso, carregado com todo o desprezo que ele consegue reunir. Você... Ele cospe a palavra, o som molhado e cheio de nojo. Ele olha para o terno caro de Júlio, depois para o rosto calmo, e a realidade ainda lhe parece um pesadelo impossível. Um motorista, um simples motorista de merda. Uma risada amarga, curta e sem humor, escapa de seus lábios. Ele balança a cabeça como se tentasse acordar. Você arruinou tudo, anos de trabalho, o meu império, você! A acusação fica suspensa no ar. A última flecha de um homem desarmado. Júlio não se move. Ele não recua 1 centímetro. Ele não sorri.
Ele não demonstra um pingo de satisfação. Ele apenas o encara de volta, a expressão fria e distante de um cirurgião olhando para um tumor que acabou de extrair. Ele espera Ricardo terminar sua explosão patética. Ele deixa o silêncio se instalar por um segundo. E então ele responde. Sua voz é calma, precisa, cada palavra uma lâmina de gelo polido, cortando a fúria de Ricardo. Você está errado, Ricardo. Ele faz uma pequena pausa, forçando o ex-CEO a ouvir. Você se arruinou sozinho. Então, ele entrega o golpe final. A explicação que é, ao mesmo tempo, a maior e mais profunda das humilhações. Com a mesma calma, ele conclui. Eu só liguei o gravador. A simplicidade, a verdade brutal, a percepção de que ele não foi derrotado por um esquema financeiro complexo, por uma grande conspiração corporativa, mas por sua própria arrogância desmedida, por sua própria boca grande, por ter subestimado o homem que lhe abria a porta do carro todos os dias. Aquilo quebra o que restava do ego de Ricardo. É mais do que ele pode suportar. Um grito gutural, um som de pura raiva animalesca explode de sua garganta. Ah! E ele se lança para a frente. Suas mãos se transformam em garras, os dedos tortos, tentando atacar Júlio, tentando arrancar aquela calma insuportável de seu rosto, tentando causar dor física, onde a dor psicológica o estava aniquilando. Mas ele não dá nem um passo. Os dois seguranças, que estavam antecipando exatamente essa reação, agem com uma velocidade e eficiência impressionantes. As mãos deles se fecham nos braços de Ricardo com a força de tornos de aço. Eles o seguram no lugar como se ele fosse uma criança fazendo birra. A investida patética de Ricardo para no ar. Com Ricardo agora se debatendo inutilmente entre os guardas, Júlio executa seu movimento final de poder. Ele não diz mais nada, ele não faz um gesto de desprezo. Ele simplesmente vira as costas para Ricardo. Ele se dirige a seu tio Horácio e ao doutor Siqueira, que o aguardavam, e começa a falar sobre os próximos passos para a reestruturação da empresa, dispensando Ricardo como se ele fosse um ruído de fundo, uma inconveniência que já tinha sido resolvida. Ricardo, vendo as costas de Júlio, o símbolo supremo da indiferença, perde completamente o controle. Ele começa a gritar ameaças vazias, incoerentes, a voz rouca de desespero. Você vai me pagar. Eu vou destruir você. Você não sabe com quem se meteu. Eu vou acabar com você, seu desgraçado. Os seguranças, agora com mais firmeza, começam a arrastá-lo para fora da sala. Os sapatos caros de Ricardo se arrastam no carpete, a única resistência que ele pode oferecer. Júlio não se dá ao trabalho de olhar para trás. Ele não assiste à patética saída final do homem que o ameaçou. O confronto para ele já tinha acabado há muito tempo. No momento em que Ricardo abriu a boca no carro, a porta da sala do conselho se fecha, o som dos gritos de Ricardo sendo finalmente cortado. Um silêncio estranho, uma mistura de alívio e incerteza preenche o ambiente. Os membros do conselho se olham, perdidos. A empresa estava sem líder, o caos era iminente. É Horácio Bastos quem quebra o silêncio. Ele manobra sua cadeira de rodas para o centro da sala. Sua voz fraca, mas firme, corta o ar. Senhores, ele diz, e todos os olhares se voltam para ele, a única fonte de autoridade restante. Esta empresa sangrou. Ela foi traída, e agora ela precisa de uma liderança imediata. Uma liderança limpa, forte e, acima de tudo, uma liderança que conheça esta casa de dentro para fora, de seu chão de fábrica à sua sala da presidência. Ele faz uma pausa, seu olhar se movendo de cada rosto assustado para a figura calma de pé na cabeceira da mesa. Ele aponta para Júlio. Por isso, eu, como fundador e ainda acionista majoritário desta companhia, nomeio meu sobrinho, Júlio Bastos, como o novo CEO interino, com plenos poderes para liderar a reestruturação e restaurar a nossa credibilidade no mercado. Ele se vira para o conselho. A nomeação está em votação. O conselheiro mais velho,
O mesmo que primeiro votou pela remoção de Ricardo não hesita por um segundo. Ele levanta a mão. Eu aprovo, ele diz, a voz cheia de uma convicção renovada. Imediatamente, como uma onda, todas as outras mãos na sala se erguem. É uma aclamação unânime, um voto de confiança e, de certa forma, um pedido silencioso de perdão pela própria cegueira. Júlio acena com a cabeça uma vez, um gesto simples de aceitação do cargo e da responsabilidade. Ele não faz um discurso, ele não agradece, ele age. Seu primeiro ato como CEO não é se sentar na cadeira do poder, é se virar para a delegação da outra empresa, que assistiu a todo o teatro, paralisada. Ele caminha com passos firmes até Afonso. Ele não pede desculpas pelo que Ricardo fez. Ele oferece uma solução. Senhor Afonso, Júlio diz, a voz calma, direta, a voz de um negociador, não de um motorista. Em nome desta empresa, agora sob nova e honesta direção, eu gostaria de pedir que o senhor rasgue simbolicamente aquele contrato. Ele aponta com o queixo para o documento fraudulento sobre a mesa. E gostaria de convidá-lo, junto com sua equipe, para começar amanhã mesmo uma nova negociação. Do zero, uma negociação transparente, justa e que busque criar valor real para ambas as nossas companhias. Afonso, que minutos antes estava planejando um processo judicial de bilhões de dólares, agora parece genuinamente impressionado. Ele vê em Júlio a integridade e a força que eram o completo oposto da trapaça de Ricardo. Ele olha nos olhos de Júlio e vê um homem com quem pode fazer negócios. Ele estende a mão. Senhor Bastos, sua proposta é mais do que aceita. Será uma honra. Júlio aperta a mão de Afonso com firmeza. O aperto de mão, testemunhado por todos na sala, não sela apenas um novo acordo. Ele sela o início de uma nova era, baseada na confiança e na honra, não na traição. Com a crise imediata resolvida, Júlio se afasta da mesa. Ele caminha em silêncio, em direção à enorme parede de vidro que serve como janela, oferecendo uma vista panorâmica da cidade lá embaixo. Ele olha para a praça em frente ao prédio, e ele vê o ato final de sua longa caçada. 2 viaturas da Polícia Federal estão paradas em frente à entrada principal, as luzes azuis e vermelhas girando silenciosamente, refletindo nos prédios vizinhos. Ele vê a figura patética de Ricardo sendo escoltada para fora do prédio, não mais por seus seguranças particulares, mas por 2 agentes federais. Ele vê as algemas de metal sendo colocadas nos pulsos de Ricardo. Ele vê seu antigo chefe ser colocado no banco de trás de uma das viaturas. Júlio assiste à cena inteira sem um traço de alegria ou triunfo em seu rosto. Sua expressão é a de um soldado que acabou de vencer uma guerra longa e difícil. Um senso de dever cumprido, não de prazer na vingança. A cadeira de rodas de Horácio se aproxima silenciosamente e para ao seu lado. O tio também olha para a cena lá embaixo, para a viatura que agora começa a se mover. Horácio coloca a mão envelhecida no ombro forte do sobrinho. Seu pai, ele diz, a voz embargada por uma emoção contida. O meu irmão, ele teria um orgulho imenso do homem que você se tornou hoje. Júlio não desvia o olhar da janela. Ele apenas acena com a cabeça, um reconhecimento silencioso do peso daquele momento, da jornada que chegava ao fim. Ele não apenas salvou uma empresa, ele não apenas puniu um homem corrupto, ele restaurou a honra do nome de sua família. A viatura com Ricardo desaparece no trânsito caótico da cidade. Júlio finalmente se vira da janela. Ele olha para a sala do conselho, para a longa mesa de mogno, para a cadeira de presidente na cabeceira, o seu lugar. A câmera se afasta, mostrando Júlio em pé, no topo do mundo, o horizonte da cidade se estendendo atrás dele como um reino a ser governado. O motorista que ouvia em silêncio agora era o homem que todos na cidade aprenderiam a ouvir com muito respeito. O rei estava de volta.